Olá, aqui é o Ricardo Lulay e nesse vídeo vamos continuar nosso curso de Gravity Designer básico. No vídeo anterior, vimos uma sequência de assuntos a serem abordados e daremos início então ao assunto formato de páginas no Gravity Designer. Bom, ao entrar no site depois que você já adquiriu uma conta, vai aparecer essa janela para criação de páginas aqui. Só que é o seguinte, o que você vai estar criando é, na verdade, um documento, porque o documento é uma reunião de páginas. Você pode ter um documento com uma única página. Então, não é especificamente a criação de páginas, sim de um documento que contempla páginas e essas páginas possuem uma dimensão, um formato. Outra coisa bastante importante é o termo formato. A gente usa também esse termo formato para tipos de arquivo. Então, quando eu faço um trabalho aqui no Gravity, eu posso salvar isso num determinado formato. Quando eu falo em salvar em um formato, eu estou falando com a extensão de arquivo. Quando eu falo no formato do papel, eu estou me referindo à dimensão, que pode estar numa certa unidade de medida. Mas voltando a essa janela, ela é dividida em três partes funcionais, que a gente está enxergando aqui. Essa parte do lado esquerdo, com o fundo lilás, você vai ter itens na forma de botões, que fornecem maneiras de criar documentos. O logotipo, ele não tem interatividade nenhuma, então ele fica estático aqui. Então, na sequência, o primeiro botão ele já está ativado aqui, a gente percebe isso. Quando ele está ativado, essa janela ela fica relacionada a esse botão, Novo Design. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem nessa parte superior uma maneira de fazer criação de formato de página por meio desses dois campos, largura e altura. Esses dois campos, então, vão receber valores das dimensões. Só que, anteriormente a colocar os valores aqui, é necessário você definir uma unidade de medida. Ele contempla as seguintes unidades: pixels, milímetros, centímetros, polegadas, que é inches, paicas, que é uma unidade de medida usada em gráficas, e pontos. As unidades que a gente mais usa, principalmente por estarmos aqui no Brasil, são as de milímetro e centímetro. Pixels também usa-se bastante, principalmente quando a gente vai trabalhar com suportes para computação, como páginas de internet, como apps de celular e etc. Já essa outra parte dessa janela, ela contempla formatos clássicos para as diversas áreas que fazem uso de projetos gráficos. Então aqui você vai ter bibliotecas que contemplam formatos clássicos de acordo com o título de cada uma. Então essa aqui é imprimir. Então o que você tem? Você tem aqueles formatos que mais se usam no processo de impressão, os mais comuns. Por exemplo, o A4, né? O formato carta, o formato cartão postal. Aqui você vai ter uma biblioteca para web e desktop. A hora que você clica, então você vai ter aqui também tamanhos clássicos de páginas de internet. Em redes sociais, você vai ter formatos do tipo anúncios para Facebook, postagens no Instagram, banner de LinkedIn e diversos outros. Em dispositivos, você vai ter formatos para iPhone, para Apple Watch, o relógio, né? Os dispositivos de Android e etc. Até formatos diferenciados como esses aqui, ó, de camiseta, de pop socket, que é meia da Amazon, não sei nem o que é isso, mas enfim isso. E esse íconezinho aqui, que na verdade a hora que eu clico nele, acontece isso. É a mesma coisa que eu clicar em novo baseado em modelo. Ele muda de botão do lado esquerdo aqui. O que eu contenho então nessa região? Eu tenho templates já em formatos específicos. Então no caso de mídia social, quando eu clico aqui, ele vai carregar uma biblioteca de trabalhos já realizados que você pode escolher para fazer modificações. Isso seria um jeito de fazer rapidamente uma arte. Vou voltar aqui, vou pegar um outro. Por exemplo, modelos em formato A4. Olha lá, que interessante. E serve até como referência de diagramação. Porque, por exemplo, esse modelo aqui
Ele tem colunas de texto, ele tem aplicação de imagem, títulos, e você pode estar verificando como foi solucionado esses elementos gráficos, carregando esses templates aqui. Ok? O terceiro botão, ele permite o seguinte, que você carregue um trabalho salvo no cloud do Gravity. Porque é o seguinte, o Gravity ele te dá espaço numa nuvem dele para você salvar trabalhos. E ele coloca numa pasta que chama Minha Nuvem. Obviamente, você pode ir criando pastas dentro dessa nuvem. E nessa versão gratuita, o Gravity disponibiliza 500 megabytes para salvar arquivos. Quando estiver próximo desse limite, ele avisa e você pode deletar arquivos antigos para fazer novas inclusões. O quarto botão, além de você poder salvar na nuvem, você também pode salvar no seu computador. Então, clicando nesse quarto botão, você consegue acessar os arquivos salvos no seu computador e, obviamente, abri-los novamente. O quinto botão, ele lista os últimos arquivos que você trabalhou e você pode estar abrindo rapidamente com apenas um clique. Nessa parte de baixo, você tem links informativos a respeito do Gravity Designer. Bom, então eu vou escolher aqui um formato bem clássico, que seria o A4. Eu vou clicar aqui em Novo Design, e nessas bibliotecas de template, eu vou pegar aqui em Imprimir, vou clicar no formato A4 aqui. Olha, ele abriu a página. Eu não sei se você consegue perceber nitidamente o tamanho do papel posicionado aqui na área de trabalho, mas a experiência que eu estou tendo com esse software me demonstrou que, por vezes, torna-se confuso esse pouco contraste entre a página e a área de trabalho. Então eu vou fazer uma recomendação inicial aqui, que é trocar as cores da interface. Ele tem duas opções. Essa é uma. Então você vai clicar aqui em Editar, Configurações, e nesse campo aqui, ó, alterar o tema do Gravity Designer. Você tem o tema claro, que é esse atual, e esse escuro. E clicar em salvar alterações. Então agora você percebe que ficou bem nítido a página que você vai trabalhar da área de trabalho. A área de trabalho é essa região cinza escura aqui. Bom, pessoal, eu vou falar agora a respeito de alguns atalhos que auxiliam muito no decorrer do trabalho. O primeiro deles é uma funcionalidade bem interessante que está ligado à ferramenta mãozinha aqui, que se chama enquadramento e serve para dar uma panorâmica do documento dentro do espaço de trabalho que atualmente você tem. Se você segurar a barra de espaço do teclado, você pode posicionar o cursor em qualquer parte da área de trabalho. Pode ser dentro da página e pode ser na própria área de trabalho mesmo. Você segura a barra de espaço e dá um clique com o botão esquerdo do mouse. E você pode andar por esse espaço com a sua página. Note que as réguas, elas caminham juntas com o movimento da página. Aliás, falando dessas réguas, não é padrão elas estarem habilitadas. A minha já está habilitada aqui. Para você obtê-las, e elas têm uma funcionalidade bastante relevante, você clica aqui, Exibir, Tela, Mostrar régua. A minha já está sendo mostrada, então não vou clicar. E aí clicou fora. Outra funcionalidade por meio de atalho bastante interessante é o que se refere ao zoom. Então é o seguinte, se você no Windows segurar a tecla Ctrl e na parte do teclado alfanumérico você digitar o sinal de menos ou de mais, ele não aceita na parte do teclado só dos números, tem que ser no teclado alfanumérico. Então, segurando o Ctrl e digitando o sinal de mais, você vai provocar um zoom in no documento. E o Ctrl mais o sinal de menos vai provocar um zoom out no documento. E se você digitar a tecla Ctrl e o 0 do teclado alfanumérico, você maximiza a página na sua área de trabalho. E quanto ainda ao assunto abordado nesse vídeo, que é formato de página, vou mostrar também como você cria margens nesse documento. As margens, você determina a distância delas em valores na unidade de medida do documento em questão, que nesse caso aqui é milímetros. Então você coloca nesses 4 campos margens equivalente
à esquerda, ao topo, à direita e à base. Vou considerar a margem para esse trabalho iguais para os 4 lados. Vou colocar aqui 10 milímetros e você vai notar que ao sair desse campo, os demais vão adquirir o mesmo valor. Por quê? Esse íconezinho, ele faz com que os valores de um campo alterem para valores iguais aos demais campos. No momento que eu clico no outro campo, todos eles vão ficar com 10 e aparece aqui na página as margens que eu determinei para essa página, ok? Se eu tiver necessidade de criar mais páginas nesse documento, eu posso fazer uso desse íconezinho nesse painel de páginas. Esse item do painel identifica a página atual e quando eu clico nesse íconezinho que tem o desenho de uma página com o sinal de mais, cria nova página. Se eu clicar no item anterior, que é a página 1, eu estou visualizando então a página relativa. Eu vou trocando as páginas por aqui, ok? Então, para esse vídeo, nós vamos encerrando por aqui.